Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o professor Ivelton, formado em Matemática pela Universidade Paulista, e nesta aula vamos tratar de divisão com vírgula no dividendo. Então, o carinha que vai estar carregando a vírgula consigo é o dividendo, tá bom? O elemento da divisão que vai estar carregando consigo a vírgula é o dividendo. Bem, o dividendo é esse carinha aqui que a gente pega para dividir, ok? O dividendo é esse carinha que fica aqui que a gente pega para dividir por uma determinada quantidade, que no caso é o divisor. O resultado da nossa operação, o resultado da nossa divisão é o que a gente chama de quociente. Aquilo que sobra, obviamente, é o que a gente chama de resto. Então, a vírgula agora a vírgula vai estar aparecendo aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui ele vai estar carregando consigo a vírgula. Quem? O dividendo. Agora a vírgula aparecerá somente no dividendo. Dividendo é aquele cara que a gente pega para dividir em determinada partes iguais, que no caso fica aqui no divisor. Só que agora o divisor ele não vai estar carregando consigo vírgula. Quem vai estar carregando consigo vírgula aqui é esse elemento aqui, é esse carinha aqui, ó, o dividendo. Muito bem. Aqui temos um valor, né, um número, que está sendo dividido por um outro valor, por um outro número. Veja que aqui a gente tem, ó, 3,4. O carinha, né, o número aqui que consigo estar carregando a vírgula é o 3,4, né, que no caso ele é o dividendo aqui. O dividendo aqui é o 3,4. E o número 3,4 consigo estar carregando uma vírgula. Então, a vírgula ela vai estar aparecendo aqui agora, tá bom? Nesses probleminhas aí que eu vou estar mostrando aqui já já. Nos exemplos aqui que eu estarei dando a seguir, a vírgula irá aparecer aqui, ó. Assim como está aparecendo aqui no 3,4, tá bom? Aqui no dividendo, naquele carinha que a gente pega para dividir em determinada partes iguais, que no caso aqui, ó, o 3,4 está sendo dividido por 2. Bem, como que a gente faz isso aqui? Como que a gente opera isso aqui? Como que a gente pega o 3,4 e divide por 2? Veja que aqui na parte decimal do dividendo, que no caso é o 3,4, veja que aqui na parte decimal do 3,4, quem é a parte decimal do 3,4? É o 4 aqui, somente o 4, tá bom? A parte decimal é a parte que fica após a vírgula, depois da vírgula. Aqui no 3,4, após a vírgula, depois da vírgula, só aparece o 4. 4 é o único algarismo que está aparecendo aí na parte decimal do 3,4. Logo, olhando aqui agora para o divisor, que é o 2, o dividendo é o 3,4, tá bom? O 2 é o que a gente chama de divisor, é um outro elemento, que é o que a gente chama de divisor na divisão. Então, olha só, eu tenho que pegar a quantidade de algarismo que eu tenho aqui no dividendo e igualar essa quantidade de algarismo que eu tenho aqui na parte decimal. Eu preciso igualar essa quantidade de algarismo que eu aqui tenho a quantidade de algarismo aqui na parte decimal do divisor. Então, olha só, o divisor aqui está aparecendo apenas o 2, mas aqui eu tenho oculto a vírgula e o zero, como foi colocado aqui, ó. O 3,4 já está aqui, não mexi no 3,4, porque o 3,4 ele já aparece consigo, né, na parte decimal, já tem um algarismo aqui após a vírgula. Agora aqui, no 2, eu não tinha a parte decimal representada, passei a representar aqui agora. Coloquei a vírgula e coloquei o zero. Esse zero aqui, colocando esse zero aqui na parte decimal do 2, eu coloquei 2, né? Coloquei a vírgula que não tinha e coloquei o zero que também não tinha. O 2 já estava aqui. Mas eu não alterei. Quando eu faço isso, eu não altero aquele número, tá bom? Aquele valor que eu tinha inicialmente. Ó, o 2 daqui, eu reescrevi aqui como 2,0, tá? Isso aqui não altera o que eu tinha inicialmente, no caso o 2. Continua sendo 2 isso aqui que está no divisor aqui. Tá,
que eu coloquei vírgula zero? Para igualar a quantidade de algarismo na parte decimal. Aqui na parte decimal do 3,4 eu já tinha o 4. Agora eu só fiz colocar o zero aqui na parte decimal do 2 para ter o quê? Para ter a mesma quantidade de algarismo, tanto no dividendo quanto no divisor, para ficar fácil de operar, tá? Para ter facilidade de operar com a divisão, agora eliminando as vírgulas. Ó, eliminando as vírgulas, como eu acabei de falar, como eu acabei de mencionar aqui, peguei o 3,4, desci para cá sem a vírgula, tá bom? No caso ficou 34, virou 34. O 2,0 desci para cá também sem a vírgula, ficando então 20. Agora eu tenho 34 e vou dividir 34 por 20, tá bom? Lembrando que o que eu tenho aqui agora, 34, que eu estou dividindo aqui por 20, isso é equivalente àquilo que eu tinha inicialmente. Inicialmente eu tinha 3,4 e eu estava dividindo, eu tinha que dividir 3,4 por 2, tá bom? Agora eu tenho 34 e estou dividindo por 20. Eu estou mantendo a equivalência, tá bom? O que eu tenho aqui agora é equivalente a 3,4 que eu tinha que dividir por 2, tá bom? 34 é equivalente a esse 3,4 aqui. E esse 20 que está aqui é equivalente a esse 2 que está aqui, tá bom? Eu tenho equivalência, eu não altero, tá bom? Aquilo que eu tinha inicialmente, eu tenho uma quantia proporcional e vou poder aqui facilmente fazer a divisão do 34 por 20. Bem, agora fazendo a divisão, fazendo a operação, coloco o 34 aqui no dividendo e o 20 aqui no divisor e vou dividir normal, tá bom? Depois de eliminar as vírgulas, depois de ter feito todo aquele processo de igualar a quantidade de algarismo ali na parte decimal, depois de eliminar as vírgulas, agora eu venho aqui e faço normal a divisão do 34 por 20. Bem, 34, vamos pegar o 34 aqui e vamos dividir por 20. Primeiro a gente pega o 3, né? O correto aqui é primeiro pegar o 3 e dividir por 20. Só que o 3 não dá por 20, eu vou ter que pegar todo o 34 para dividir por 20. Bem, quanto que é 34 dividido por 20? Se eu venho aqui e coloco 1 e multiplico 1 por 20, 1 vezes 20 dá 20. Aí eu jogo 20 aqui, né, embaixo do 34 e faço a subtração. Se eu colocasse o 2 aqui e não o 1, como eu coloquei aqui, né, como está destacado aqui o 1, se eu colocasse o 2 aqui e não 1, se eu tirasse o 1 daqui e colocasse o 2, quando eu fosse fazer a multiplicação aqui do 2 pelo 20, ia passar do 34, não pode passar do 34. Então eu tenho que jogar um valor aqui que quando eu for multiplicar por 20 seja igual a 34, ou que seja próximo de 34. Como a gente não tem um valor, como a gente não tem um número que multiplicado por 20 dá 34, então a gente joga aquele valor mais próximo, que no caso aqui é o 1. Coloquei aqui o 1, peguei o 1 e multipliquei por 20. 1 vezes 20, 20. O 20 vem para baixo do 34. Faço a operação aqui do 34 menos 20, sobra 14. Aí eu tenho que pegar esse resto, 14, e continuar a divisão. Só que 14 não dá para dividir por 20. 14 é menor, é inferior a 20. Então, eu vou ser obrigado a colocar um zero aqui, ó. Quando eu coloco um zero aqui, agora eu tenho 140, e 140 dá por 20. Quando eu coloco um zero aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vírgula aqui no quociente, que foi o que foi feito. A vírgula apareceu aqui. Bem, agora eu tenho 140, que dá para dividir por 20. Qual que é o número que eu multiplico por 20 que dá 140? Agora eu tenho esse número, né? Agora sim eu tenho esse número, que no caso é o 7. 7 vezes 20 dá 140. O 140 eu jogo embaixo do 140. E 140 menos 140 dá 0. Pronto, terminei minha continha. Eu tenho 34. E fazendo a divisão do 34 por 20 dá 1,7. Tá bom? Que é a mesma coisa do que 3,4 dividido por 2, que também dá 1,7. É só você, na dúvida aí, pegar, jogar aqui o 1,7, multiplicar por 2 e vai ver que vai dar 3,4, tá bom? É só fazer aí a prova real que a gente chama. Bem, agora, a gente tem aqui ó, o 59,5, tá? Temos aqui o 59,5. Aqui eu tenho no dividendo, né, o 59,5, e eu preciso dividir ele pelo divisor 7. Aqui,
no dividendo eu tenho vírgula, certo? E na parte decimal eu tenho apenas um algarismo na parte decimal. Eu só tenho um algarismo na parte decimal do dividendo. Aqui no divisor, eu vou precisar colocar o que eu tenho oculto aqui, né? Que no caso é o zero, perdão, a vírgula e o zero. Quando eu coloco a vírgula e o zero aqui no 7, eu não altero o que eu tinha inicialmente, tá bom? Continuo tendo 7 aqui. Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha antes, tá? É o mesmo que eu tinha antes, é o mesmo valor, tá? Eu não alterei, eu tenho aqui 7,0, que é o mesmo que 7. Agora sim, eu tenho o que aqui? Um algarismo na parte decimal do 7 e tenho aqui um algarismo na parte decimal do meu dividendo. Tendo a mesma quantidade de algarismo, tanto aqui no dividendo quanto no divisor, agora eu posso tranquilamente fazer a minha divisão, eliminando o quê? As vírgulas, né? Eliminando aqui, ó, as vírgulas. Eliminando as vírgulas, a gente vai ficar com 595 e vamos ter que dividir o 595 por 70. Muito bem, então vamos fazer aqui mesmo essa operação, essa divisão. Olha só, eu tenho 595, né? Depois de ter eliminado a vírgula, eu tenho 595 e estou dividindo por 70, né? Vou dividir por 70. Agora eu não tenho mais a vírgula aqui também, eliminei a vírgula dos dois, tanto no dividendo quanto no divisor. Muito bem. Bem, o 5 que está aqui não dá para dividir por 70. Se eu pego o 5 e caso ele com 9, o 59 também não dá por 70. Mas se eu pegar todo mundo, se eu pegar o 595, dá sim por 70. Bem, qual é o número que eu multiplico por 70 que dá 595? A gente não tem esse número, tá bom? Mas a gente tem um número que a gente multiplica por 70 que chega próximo de 595, que no caso é o 8. Se eu venho aqui e coloco 8, 8 vezes 70, 8 vezes 70 vai dar 560. Vai dar 560, tá próximo disso aqui. Porque se eu venho aqui e coloco 9 e não 8, se eu pego um 9 e multiplico, tiro o 8 daqui, se eu pego um 9 e coloco aqui no lugar do 8 e multiplico por 70, isso vai dar 630, vai passar do que eu tenho aqui, eu não posso passar, então vou ter que ficar com esse 8 aqui. 8 vezes 70 dá 560, aí eu venho aqui e coloco 560. E faço essa subtração, né? 5 menos 0, 5. 9 menos 6, 3. E aqui 5 menos 5 vai dar 0, não vou colocar um 0 aqui na frente. Bem, agora eu tenho 35. Eu tenho 35 para dividir por 70, não dá. 35 não dá por 70, 35 é inferior a 70. Faço aquela mesma jogada aqui, ó. Coloco um 0 aqui e coloco uma vírgula aqui. Agora eu tenho 350 que dá sim para dividir por 70. E 350 por 70 dá exato, dá 5, porque se eu coloco o 5 aqui e multiplico por 70, 5 vezes 70 dá 350. Então vem aqui, coloco 350, menos 350, dá 0. Eu venho aqui e fecho a conta. Simplesmente venho aqui e fecho a conta. Ah, olha só, vejam bem, que eu tinha 595 e dividi por 70. 595 e dividi por 70, mas inicialmente a gente tinha 59,5 que foi dividido por 7,0. Mas antes disso, bem lá no começo, lá no início, a gente tinha 59,5 que tínhamos que dividir por 7. Daí eu coloquei uma vírgula e um zero aqui no 7, passando a ter 59,5 para dividir por 7,0. Depois eliminei as vírgulas, passando a ter 595 para dividir por 70, que dá 8,5, tá? Que é o mesmo resultado. Lembrando que eu tenho aqui 595, que é equivalente àquilo que eu tinha inicialmente, tá bom? 59,5. Eu tive agora 595 para dividir por 70. Isso, lembrando que isso é equivalente, tá bom? É equivalente àquilo que a gente tinha inicialmente, 59,5 para dividir por 7. Logo, o resultado daquela divisão, 59,5
Para dividir por 7 é igual a 8,5, tá bom? Já que eu tenho equivalência daquilo que eu tinha inicialmente, 8,5 é o resultado da divisão de 59,5 por 7.